Antes da cirurgia, o médico já encaminha para fisioterapia. Com o homem estando com o períneo íntegro, já é ensinado os exercícios, certo? Depois da cirurgia, já depois de tirar o catéter, né? Porque ele fica com catéter para urinar, já se começa a fisioterapia para ter o resultado rápido. Porque às vezes essa incontinência vai parar e às vezes não. Então a gente não sabe como vai evoluir. Entendi. Se vai parar ou não. Então, como a gente não sabe, já começa os exercícios. Porque depois de 3, 4 meses, vem para mim para fazer a fisioterapia, o resultado vai ser bem inferior e bem mais demorado. Com certeza, mesmo porque se ele começa a fazer um trabalho de fisioterapia antes da cirurgia, ele já trabalha toda essa força muscular para que a resposta a essa cirurgia seja muito mais eficiente, é ou não é? Sim, porque antes da cirurgia está tudo íntegro, então não cortou, não lesou, então ele vai ter essa força maior e vai saber como é que ele vai estar contraindo o períneo, como é que ele vai estar fazendo os exercícios. E olha que eu vou falar uma coisa para vocês, homens. Esses exercícios não são só bons para quem tem uma incontinência urinária ou até para que o homem não desenvolva a incontinência urinária. Esse trabalho de fortalecimento muscular que a Rosana está falando é um trabalho muito interessante para que a pessoa tenha uma ereção satisfatória também. Que é claro que ali, aquela região pélvica, quando a musculatura é enfraquecida, ele não tem a força de levantar o pênis, não é isso? O fortalecimento antes de qualquer patologia é como na mulher, né? Vai estar melhorando a sexualidade, o que não é comum nos países ocidentais, né? Nem da mulher nem do homem está fortalecendo o períneo. Então a mulher ainda está conhecendo o pompoar, os exercícios de contração pélvica, mas o homem ele ainda reluta, mas muitos sabem que isso pode melhorar a sexualidade, sim. E isso pode melhorar a sexualidade para ele ficar muito bom durante a vida inteira, se é uma pessoa que pratica essa atividade física, né? Que é muito simples, né? Não é uma coisa complicada. Não. Como é que funciona essa fisioterapia que você faz? Na verdade, o períneo é musculatura como qualquer outra parte do corpo, né? Então, ele precisa ser exercitado. É a mesma musculatura, o mesmo tipo de fibra. Então, a gente trabalha as contrações baseadas em tempos. Né? Não é simplesmente, contrai, relaxa e pronto, eu fortaleci o meu períneo. Não, não é isso. Tem os tempos das contrações, o tanto que eu vou poder contrair, o tanto que eu vou poder relaxar. Cada períneo tem uma força, então cada períneo vai ter uma série de exercícios. Se ele consegue sustentar também a força? Se ele consegue sustentar, porque essa que sustenta é um tipo de fibra. A outra que contrai, por exemplo, quando ele espirra para não deixar a urina sair, é outro tipo de fibra. Então, de toda forma, cada um é personalizado, né? A gente vê a força que está no períneo dele antes e depois da cirurgia. Quem não fez antes, a gente avalia depois, não tem problema. E aí é feito os exercícios baseado no períneo dele. Como tá, a gente prescreve. E, por exemplo, um homem que... Eu quero dizer para o homem, nem sempre, não só para esse homem que teve problema na próstata, mas para o homem de um modo geral. Sim. Ele pode fazer essa fisioterapia e ter um benefício muito grande. Olha, na verdade, não há comprovação científica nessa área de que a fisioterapia melhora... A comprovação não é científica, é prática mesmo. Porque assim, a gente às vezes reluta um pouquinho e não está divulgando isso, porque não tem artigos científicos divulgando isso. Né? Então, às vezes, se alguém ligar para mim, eu tenho problema de ereção, a gente vai tratar? Não, a gente não vai tratar. A gente não trata porque não está isso na literatura, então a gente tem que se resguardar. Porque às vezes eu falo, eu fiz a fisioterapia e não resolveu. Mas nesse caso no prático, a gente sabe que pode funcionar sim. Mas nesse caso aí, é um trabalho de fortalecimento que mal não faz. Não faz. Né? Não, mal não faz. E uma pessoa, por exemplo, que está com disfunção erétil, ele tem que tentar de tudo. Né? Se mal não faz, se você vai ganhar uma força muito interessante, eu acho que é um exercício que vale a pena sim. Porque às vezes o paciente paga, então ele quer retorno. Não, mas o retorno para quem tem disfunção erétil também passa por um urologista, passa por medicamento. É uma série, é uma equipe multidisciplinar que olha isso. Sim. Né? E a fisioterapia é só um dos profissionais que está dentro dessa equipe. Né? Mas então, é uma coisa que ajuda. Para o homem que vai fazer uma cirurgia na próstata, é interessante que ele vá conhecer o trabalho da fisioterapia. Sim, porque usar a fralda é uma coisa que incomoda muito o homem. Né? Então, se tem o exercício de fortalecimento,
vamos fazê-lo, do que ficar usando fralda. A pessoa assa, tem todo o problema de higiene, então, quer dizer, a fisioterapia vai resolver isso. Às vezes ele trocava fralda 5 vezes por dia, ele vai trocar uma vez. Não necessariamente ele vai parar com a incontinência total. Mas ele vai ter mais controle. Vai ter mais controle. E às vezes ele vai perder, às vezes, só no momento de pressão maior, no espirro, numa tosse. E tem limite de idade ou todas as idades conseguem Não. um benefício interessante? Todas as idades conseguem algum tipo de benefício. É claro que quanto mais idoso, mais vai demorar para a musculatura estar reagindo. Mas essa musculatura, que nem na mulher, a musculatura masculina é parecida com a musculatura feminina. Sim. De resposta? Sim. Resposta rápida? Resposta rápida. Porque é uma musculatura pequena, é uma área pequena, apesar que ela fadiga rápido, então tem que ter cuidado nos exercícios. Sem exagero. Sem exagero, mas é como uma musculação. Você começa a academia, depois de quantos meses você começa a ver o retorno? Depois de 3 meses, 4 meses? Então é mais ou menos a mesma coisa, é a mesma musculatura. Incrível. E eu sinto, por exemplo, nas minhas alunas de Pompoar, que a resposta da mulher é muito rápida, é muito mais rápida do que na musculação trabalhar um outro membro do corpo, do que um bíceps, um femoral, uma perna. A musculatura urogenital, ela realmente, ela se bate ali e a resposta vem rápida. E não necessariamente ele tem que ficar comigo esse tempo todo, ou ele ou a mulher, né, que a gente trata a incontinência urinária feminina, que é muito comum aquele espirra, aquela tosse e sai um pouco de urina. Então, isso está sendo muito comum nas mulheres, às vezes antes da menopausa, às vezes mulheres mais obesas têm esse problema. Não necessariamente ela tem que ficar comigo o tempo inteiro, ou ele tem que ficar comigo o tempo inteiro. Geralmente 10, 20 sessões resolve. Porque aprendeu, bate sozinho. Faz em casa. Exatamente. Aprendeu, tá ali, ó. O negócio é você ter a consciência corporal, a consciência dos movimentos, né, Rosana? Interessante. A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco eu volto para a gente falar um pouco sobre gestantes. Como é que você faz esse trabalho durante a gestação? Porque, por exemplo, o pompoar que eu faço é diferente. A Rosana tem um pompoar que ela trabalha as incontinência urinária, fecal, além de trabalhar o períneo também. O meu é fortalecimento muscular só. Falou que tem incontinência, não precisa vir para mim. Gestante também não precisa vir para mim, porque eu não sei tratar isso. Só mesmo a força muscular. Pompoar, você já sabe, nossa palestra show vai ser no dia 17 de outubro. Gostaria que todas estivessem lá, porque nós vamos fazer aquele trabalho de sempre, né? O trabalho de ensinar, eu mostrar o meu treino para você, e você aprender e você ficar forte. Você tem uma saúde pélvica, que isso é interessante. A palestra show de Pompoar é patrocinada pela Depil Action, a depilação diferente, sem hora marcada, que você pode ir tanto ali na Rua 9, no Centro-Oeste, perto do Empório Árabe, como no Goiânia Shopping, ali no piso 1 do estacionamento, ao lado da Casa Lotérica, que é a nova unidade da Depil Action. É uma depilação à base de mel de abelha, que não irrita, que é muito menos dolorosa, porque o próprio mel, quando passa, ele já trabalha os poros ali, já abre os poros, e a pessoa vai... A moça, a técnica da Depil vai enrolando a cera, assim, não tem aquele paninho. É uma beleza, gente. Vai lá que você vai me dar razão. Depil Action é o nome em depilação que você tem que ter na cabeça.